Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de desenho automotivo e aeronáutico. Na aula de hoje nós vamos estar falando aqui sobre a parte aeronáutica. Bom, primeiramente para desenhar um avião a gente precisa saber de algumas partes. Olhando aqui essa aeronave simplificada, nós podemos ver aqui, olhando pela parte traseira da aeronave, né, nós temos aqui o leme, também chamado de rudder, o estabilizador horizontal, que é essa parte aqui, beleza? Isso aqui é o estabilizador horizontal, isso aqui é o estabilizador vertical. Só essa parte aqui é o leme, o rudder. O estabilizador horizontal, só essa partezinha de trás é o elevator, ou profundor. Daí você tem toda a fuselagem do avião, beleza? Você tem a cabine do piloto, você tem as asas. Nas asas você tem os flaps, que auxiliam que o avião faça giros, etc. E o aileron, que fica mais na ponta. Aí você tem a hélice e na ponta aqui o cubo da hélice. Na parte traseira, como eu falei, né? Então você tem aqui o estabilizador vertical, o estabilizador horizontal, você tem aqui o profundor e o leme. E você tem aqui os compensadores, beleza? Se a gente olhar uma aeronave maior, o que nós temos? Nós temos aqui a cabine de comando, toda a fuselagem, tem um formato cilíndrico, temos as asas, beleza? A ponta aqui das asas, bordo de ataque, é chamado de slat, beleza? E aqui atrás nós temos os flaps, aqui os ailerons e as winglets. E a parte de trás é aquela parte que a gente já falou. Temos também as hélices, né? Então, como que o cubo é conectado às hélices? Então você vê aqui, ó, o cubo ele tem um formato elíptico, parece um pouco elíptico, né? E aí você tem as conexões aqui com as hélices, beleza? A hélice ela vai se torcendo conforme ela vai indo para a ponta. Como vocês estão vendo aqui, ela sofre uma torção. Nem todas as hélices têm torção, tá? Essas daqui têm. E elas têm um formato aerodinâmico, como se fosse isso aqui, um perfil aerodinâmico. Aqui embaixo você vê uma entrada de ar, beleza? Aqui o cockpit do piloto, então você tem um formato triangular aqui, um formato retangular e aqui um formato circular. Você tem a parte de sinalização que fica na parte de frente da asa. Você tem algumas entradas de ar e outras entradas menores. O avião é todo rebitado, como vocês estão vendo aqui, ó, não tem parafuso na parte externa. Bom, agora sabendo esses itens aqui do que tem uma aeronave, como que você começa desenhando? Nós vamos usar um método aqui que é o seguinte: primeiro você vai fazer uma grade, como se fosse isso aqui, ó. Certo? Então é bom você testar, fazer isso aqui antes de desenhar. Começar a desenhar a aeronave. Então tem aqui a grade, certo? E aí o que você vai fazer? Você vai desenhar esse perfil aqui, como está colocado aqui, ó, daqui dentro. E agora você vai fazer uma grade no chão, vamos dizer, no piso, né? Essa aqui. Vai tentar fazer o mesmo perfil, só que acompanhando o chão. Quando terminar isso, você vai juntar isso aqui. Então você vai partir, pegar o lápis, ó, ou a caneta, vai desenhar isso aqui, fazer uma curva, fechar aqui e fechar o outro lado. Vai fazer vários perfis como esse, ó. Acompanhando aqui até chegar ao outro lado. Você pode fazer esse perfil mais retangular ou um perfil mais circular aqui, como esse daqui.
Beleza? Então, isso aqui vai ser primordial para a gente fazer a parte da cabine, a parte da frente da aeronave. Bom, como que vocês vão começar? Primeiro, no vídeo que eu já mandei para vocês, vocês vão fazer esse modelinho. Vocês vão ver aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 retângulos. 7. Vocês vão pegar, marcar esses pontos principais, ó. Esses pontos principais. E vão desenhar a sua aeronave planificada. Beleza? Nosso avião não vai ter asa alta, então essa parte aqui, ó, você pode fazer um teste depois, fazer um avião de asa alta, que seria essa parte aqui. Mas o nosso avião, no vídeo que eu mandei, não tem asa alta. Beleza? Então, eu recomendo que você faça os dois. Faça primeiro sem asa alta, depois você faz para treinar com asa alta. Então, o nosso avião só vai até aqui, ó. Essa parte de cima, no vídeo que eu mandei, não tem a parte de cima, asa alta, beleza? Feito isso aqui, você vai fazer o seguinte agora. Você vai desenhar os 7 perfis aí, retangulares, só que agora com um certo ângulo em relação à horizontal. E aí você vai passar esse perfil aqui nessa linha, certo? Nessa angulação. E já ficou diferente. Beleza? Então, isso que você vai fazer. Feito isso, você vai colocar a asa baixa, que é essa asa aqui, ó. Asa alta a gente não vai fazer. Beleza? Esse aqui eu vou deixar como exercício ali. Depois eu mostro o resultado, mas não precisa, é só asa baixa. Beleza? Esse aqui é o desenho que vocês vão fazer marcando os pontos, né? Para vocês saberem onde estão as partes. Eu fiz esse avião com asa alta também, mas você não precisa estar fazendo isso aqui. O resultado vai ser esse, beleza? Então, veja só, aqui eu transformei esse perfil aqui plano num perfil que ele já tem volume aqui, ó. Certo? Vocês estão vendo volume. Tem as luzes dianteiras, tem a cabine, temos aqui os flaps, o aileron, temos os bordos de ataque, os bordos de fuga, temos o cubo da hélice, a hélice em si, beleza? Temos aqui o estabilizador horizontal, o estabilizador vertical, o leme e o profundor. Então tudo isso você tem que fazer. E você vai notar aqui, ó, que você vê camadas. Eu dividi isso em camadas para poder desenhar ele e dar o volume. Tá vendo? Ó? Então é isso que vocês vão fazer. Desenhando em camadinhas. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3. E assim você gera o desenho. Depois, se você quiser fazer um modelo diferente, brincar com isso, você pode fazer um desenho como esse. Colocar 2 tipos de asa e fazer coisa bem esquisita, tá? Você pode fazer o que você quiser depois. Bom, então seria esse o desenho que a gente vai fazer, tá? Então agora eu vou fechar por aqui e vocês vão para o vídeo depois dessa instrução aqui das partes aeronáuticas de um avião. Até mais.